Manhã Cidade. 11 horas e 21 minutos na Rádio Cidade, segundo bloco do Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Como eu anunciei, a gente está recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Belém de Maria, o Alexandre Alves Neto. Ele já está aqui à minha direita na bancada, à sua esquerda na tela da Rádio Cidade, e eu já vou dar aqui as boas-vindas. Presidente, primeiramente é um prazer tê-lo aqui na Rádio Cidade pela primeira vez no Manhã Cidade, no Cidade Entrevista. É um prazer, né? Queria já lhe perguntar o seguinte: como é que anda a cidade de Belém de Maria? Uma terra muito bacana, uma terra muito boa, mas seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia a todos, ouvintes. Quero saudar aqui a rádio, todos que fazem a Rádio Cidade, agradecer o convite, agradecer desde já, me permita falar assim, professor Marco Aurélio, que foi meu professor, né? Então, da visibilidade da audiência ao tema, né, o qual a gente veio aqui abordar, né, que é das barragens de contenção. E Belém de Maria é um tema essencial para o desenvolvimento de Belém de Maria e da região da Mata Sul, e também pode contribuir bastante, inclusive com o Agreste, a questão das barragens de contenção. Então, Belém de Maria está de braços abertos, está nos ouvindo hoje através das redes sociais, né, e peço aí, né, a todos que possam acompanhar cada vez mais a Rádio Cidade. Inclusive vim aqui ouvindo a rádio, já estava o tema aí de política, um tema, né, bastante abordado de uma forma coerente, uma forma madura, né, para que a gente possa ter uma consciência política cada vez melhor. Olha só, presidente, nós começamos pelo tema das barragens mesmo, né, como o senhor colocou, o senhor está aí capitaneando o movimento de barragens, fez audiência pública na cidade de Belém de Maria, e para o ouvinte ter um entendimento, né, nós falamos com 83 cidades, não é um problema só de Belém de Maria, mas é bom alguém entrar na frente disso e puxar a atenção do governo do estado, também do governo federal, porque veja, há uma série de barragens que foram prometidas a ser feitas para a contenção da bacia do Rio Una, Rio Panelas, e como é que anda? Em que pé está? Alguma delas foi feita, alguma delas foi concluída? O que nós temos? Só promessas? Como é que está a situação hoje? Olha, essa é uma história das barragens. Inclusive o ouvinte daquela região principalmente, muitas vezes não acredita mais na realização da obra, né? Porque a questão da promessa, né? Se promete, se fala somente na época de enchentes ou no período de inverno, e aí depois não consegue efetivar e concretizar a obra. Mas é importante dizer a todos que nos escutam nesse momento, a toda a audiência da Rádio Cidade, que já foi concluído Serra Azul, né? Então Serra Azul, inclusive aí da bacia do Rio Una que o senhor mencionou, já contribuiu bastante para a contenção de enchentes, e ali principalmente o pessoal de Palmares, de Água Preta, Barreiros, já sentiu essa diferença, né, quando teve aí a barragem de Serra Azul concluída. Essas barragens elas foram prometidas ali em 2010, se não me falha a memória. Então, quando o presidente Lula, inclusive, era o presidente ali no final do seu governo, então o governador Eduardo Campos, e aí já veio o Serra Azul ser inaugurado no governo da presidente Dilma Rousseff, junto também com o governador Eduardo Campos. Depois temos aí, e aí é o motivo da nossa reivindicação e do nosso movimento, a barragem de Panelas 2, né, a barragem de Gatos, a barragem de Igarapeba e a barragem de Barra de Guabiraba. Então são 4 barragens que ficaram inacabadas. Das 5, que era o planejamento, ou seja, que era para conter as enchentes, e também pode servir, né, de abastecimento de água para vários municípios que sofrem com a questão do abastecimento de água. Inclusive temos aqui o exemplo da adutora do Agreste, né, que Serra Azul vem sendo um projeto do governo do estado de utilizar, né, aquela água ali para o Agreste. Então, assim também pode ocorrer com as demais barragens de contenção, né, dando a sua proporcionalidade, vendo a questão dos municípios que podem ser atendidos no abastecimento de água e poder utilizar, né, aquela. O próprio governo do estado, quando esteve presente em Belém de Maria na audiência pública, já mencionou que é também um dos objetivos não desperdiçar a água, né? Não desperdiçar a água. Então, a gente sabe que a gente sofre muito com enchente. E é uma região da Mata Sul ali, que é importante se dizer isso, que carece de desenvolvimento econômico.
né? Então, as barragens de contenção, além de ela ter o objetivo primordial, que é conter as enchentes, mas ela também vai proporcionar que a Mata Sul, né, e essa ligação do Agreste com a Mata Sul possa se desenvolver, possa ter um desenvolvimento econômico também naquela região. Então, a gente vem defendendo muito essa questão das barragens de contenção, porque não adianta a gente ser solidário na época de enchente, né? Mas a gente tem que agir de forma preventiva. Ou seja, não é só na consequência, né, presidente? Exato. Na causa também, né? A causa da enchente, é claro, o volume de chuvas que vai ter todo ano, enfim, isso é da natureza, vai ter um volume de chuva, a gente já sabe. Só que o que pode ser feito mesmo para resolver é a barragem, é isso. E inclusive eu costumo dizer o seguinte, né, que a enchente, ela não é uma causa improvável, né? Não é algo que a gente sabe que não, pelo contrário, né? A enchente, se não for esse ano, vai ser o próximo, né? Porque a gente sabe que a perspectiva é de ter novas enchentes naquela região. Então, por isso que é importante a gente lutar, é importante que os ouvintes, a classe política que nos escute nesse momento, que possa nos unir, porque o estado de Pernambuco acho que tem esse déficit com a região da Mata Sul, de modo muito peculiar, e precisa que os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores da República, o governo do estado, na pessoa da governadora Raquel Lira, possa dar andamento, né, a este serviço, junto também, claro, ao governo federal. A Panelas 2, a título de exemplo, já tem o recurso. Veja, quando você fala de uma obra, normalmente a gente diz o quê? Não tem dinheiro. Né? O gargalo é esse. Aí a gente lá, veja que coisa engraçada, a gente tem o dinheiro, mas não tem a obra. E esse dinheiro, é importante dizer, começou no movimento qual fiz parte, lá em 2017, pós-enchente, pós a enchente de maio ali de 2017, e a gente fez um movimento para novamente cobrar as barragens de contenção, e naquela época a bancada de Pernambuco destinou os recursos, é o dinheiro federal da bancada de Pernambuco, os deputados federais e senadores da época destinaram, e a gente tem esse recurso garantido desde 2019, né? E mas o que falta para execução, presidente? O que falta para execução foi um problema político, a meu ver, antes do governo passado, o governo do estado, com o governo Bolsonaro. Né? Então, assim, eu não vou classificar aqui o problema em si, porque não poderia, para não cometer nenhum erro, mas uma coisa é clara, né? Estava parado, a burocracia venceu esses anos, né? Foi licitação que foi dada como deserta, depois foi escolhida uma empresa, depois a empresa desistiu. Então, assim, a gente hoje tem um recurso de uma das barragens, tem um recurso em parte da barragem de Gatos, garantido, tudo dinheiro federal, né, mas é da competência do governo do estado de tocar a licitação e fazer esse procedimento, e precisamos, né, lutar para ter também recurso para Igarapeba e para Barra de Guabiraba, porque eu costumo dizer que não vai ter ali uma solução para um município apenas, é um conjunto, né, então é preciso que toda a região se dê as mãos e possa de forma bastante unida, né, e de forma coletiva a gente lutar para a retomada dessa obra tão importante. Inclusive, eu quero ressaltar aqui a importância da Igreja Católica na pessoa do bispo Dom Fernando, né, que esteve presente na audiência. Também agradecer a todas as autoridades, né, eu não vou mencionar de forma não vou nominar aqui para não esquecer alguém, mas todas as autoridades presentes. E desde já convidar, né, a classe política, repito, para que possa se engajar nesse movimento, para que de fato a gente possa ter essas obras concluídas. E deixar bem claro, né? Isso não é um movimento de oposição ao governo do estado. Isso não é um movimento de situação ao governo do estado, porque às vezes a gente se perde muito nessas particularidades. Da política partidária, não é, presidente? A questão é um movimento suprapartidário e pela circunstância da região e da obra. Pelas barragens, pela região, pelo desenvolvimento da região, para conter enchentes. Então, quando a gente fizer uma audiência pública, quando a gente faz um movimento como esse, é para trabalhar em prol da população, né? E principalmente nós, políticos, né? A gente precisa cumprir com o nosso dever. Depois de eleito, passou o período eleitoral, a gente tem que trabalhar, tem que se unir, tem que formar uma força política que seja suficiente para atender esses nossos pleitos. Então, como eu disse, a Mata Sul, a meu ver,
o estado de Pernambuco tem um déficit, né? Então, depois ali do monopólio da cana-de-açúcar, que foi muito forte naquela região, na nossa região, não se teve uma política de desenvolvimento econômico para Mataçu. Então, penso que tem que ter essas obras estruturais, tanto na questão das barras de contenção, como algumas estradas, né, como por exemplo a estrada que liga Belém de Maria a Entroncamento, um trecho pequeno, mas é importantíssimo a ligação de algumas cidades do Agreste com a Mata Sul, inclusive algumas cidades do Agreste com o próprio litoral, né, então é importante que a gente possa lutar, né, por essas bandeiras, né, e no tocante às barragens de contenção, se gasta muito mais após as enchentes. Se gasta muito mais, muito mesmo, né, naquela emergência, naquela serviço, naquelas ajudas que dá ao povo, que é necessário, mas se gasta muito mais do que para concluir as barragens. Veja que coisa engraçada, né? Então, quando acontece a tragédia, quando acontece a enchente, né, que já é algo já anunciado, algo que a gente já sabe que a tendência é de acontecer, no instante aparece dinheiro, aparece... E aí para limpeza... A limpeza, a reconstrução da cidade, fazer escola... É como o senhor diz, né, presidente? Tem uma questão aqui que é o seguinte, o custo disso em vidas, em tempo, porque por mais que se reconstrua a cidade, o melhor era que ela não fosse destruída, não? Então, imagina o tempo de, né, as pessoas vendo as suas casas serem invadidas, o desespero, às vezes vidas são perdidas e isso não tem preço. Não tem preço. É muito complicado. Inclusive, eu quero aqui ressaltar, falei de Dom Fernando, o bispo da Diocese de Palmares, mas falar da importância de Dom Henrique, né? Infelizmente, em memória, né, com a pandemia veio a óbito, mas Dom Henrique foi muito essencial no movimento do SOS Barragens na época, em 2017, onde a gente conseguiu juntos, né, todos juntos, toda a classe política, a sociedade civil organizada, as instituições religiosas, enfim, todo mundo se uniu na época e conseguiu esses recursos que eu mencionei. Então é importante, né, passado a pandemia, passado o período eleitoral, que a gente retome esse movimento, porque se a gente não fizer isso, né, a tendência, se a tendência já se o pessoal já não tem tanta esperança, né, da conclusão dessas obras, né, então se a gente não falar, se a gente não cobrar, se a gente não priorizar isso, dificilmente vai acontecer. Então, assim, eu novamente falo aqui, né, aproveitar a audiência da Rádio Cidade para dizer, ó, classe política de Pernambuco, né? Olha para a Mata Sul, né? A Mata Sul pede socorro, né? Não adianta ser só solidário após as enchentes. Vamos lutar para que as barragens possam ser concluídas. Se não der para fazer todas as barragens de uma vez, vamos fazer um planejamento, né? Olha, esse ano vai ser essa barragem, no outro ano vai ser aquela outra barragem, e assim sucessivamente, de forma gradativa, que a gente possa construir dias melhores para o nosso povo, né? Esse é o nosso objetivo. Olha, vamos pedir aqui o WhatsApp Cidade, eu vou pedir a vinhetinha aqui, a minha querida Bel Pereira, tem gente mandando mensagem pra gente, quero ler aqui e dar atenção aos nossos ouvintes que estão mandando mensagem pra gente aqui. Muito bom dia, manda aí um abraço pros ouvintes de Frei Miguelinho, tá vendo? Aqui no Agreste, Frei Miguelinho. Um abraço pro pessoal do Frei Miguelinho que disse assim, olha, tô aqui, o sinal tá perfeito, né? Como aí, muito obrigado, Cláudio Silva. São 83 cidades cobertas pelo sinal da Rádio Cidade, fora a internet. E pela internet a gente tem gente mandando mensagem. O Alexandre Manuel Alves tá ligadinho aqui, ele diz, olha, Belém de Maria tá ligada hoje na Rádio Cidade, muito obrigado à audiência querida de Belém de Maria. E ele diz, a Mata Sul pede atenção urgente do governo estadual, do governo Raquel, essa é a realidade, a gente precisa tanto das barragens como também do asfalto que liga Belém de Maria a Entroncamento no Agreste, você falou disso, Alexandre. E ele diz, olha, isso possibilitaria o acesso, né, rápido e o desenvolvimento para essas duas regiões aí, Agreste e Mata, Agreste Sul e Mata Sul, aí ele fala isso. O Speed Raid aqui, ele diz que está bem representado pelo Alexandre. A Carla Franciele dizendo, vamos compartilhar essa live. A Célia concorda, tem que compartilhar mesmo. E o Gilvan Mendes da Coab 1 aqui de Caruaru diz algo também, ele diz, olha, bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia, Gilvan. Bom dia ao nosso convidado de hoje. Ele disse, seria bom que toda cidade tivesse sua barragem, para que nenhuma cidade dependesse aí, né, da outra e sofresse como sofre tanto. Além disso, para falta d'água, essas barragens podem ajudar muito mesmo. Esse é o Gilvan Mendes da Coab 1. E eu te pergunto, Alexandre, depois de nossos ouvintes, como é que
foi a audiência? Inclusive, você falou, não é um movimento contra governo nenhum. Inclusive, representantes do governo estadual estiveram lá, não foi? Quem foi que o governo Raquel Lira enviou para a audiência lá em Belém de Maria? Inclusive, é bom se registrar isso, né? Eu quero agradecer publicamente, mais uma vez, a participação da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, na pessoa de Dr. Marcelo Asfora, né, e Dr. Celso, né, estiveram presentes lá, são secretários executivos da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, o qual explicou a situação de cada uma das barragens, a perspectiva do governo, inclusive já deixou lá a perspectiva para que em setembro seja dada a ordem de serviço para a barragem de Panelas 2. Então, foi muito produtiva a audiência pública. Então, mas a gente não pode ficar nessa audiência, né? A gente já teve em tempos passados também essas perspectivas, então é importante a gente ser perseverante, é importante que a classe política abrace ainda mais a causa, né? Que a gente possa sensibilizar tanto a Alep, também sensibilizar os órgãos de controle, que muitas vezes fica lá e pensar um pouquinho no bem do povo, porque não que o órgão de controle não pense no bem do povo, mas também foi um gargalo no processo licitatório. Então é importante que todo mundo se dê as mãos em prol desta obra importante, né? Então são aí aproximadamente 59 milhões de reais para Panelas 2, já garantido pelo governo federal, né? 47 milhões de emendas da bancada de Pernambuco da época, e o secretário executivo nos informou que o Ministério da Integração já garantiu um aporte maior, então já garantiu agora 59 milhões de reais para Panelas 2. Então, a perspectiva da audiência foi, o resultado da audiência pública, digamos assim, foi muito positivo, né? E a presença do governo do Estado, o qual quero aqui parabenizar por estar presente, por entender que esse movimento precisa ser discutido, precisa ser fortalecido o tema, porque precisa ser priorizado. A gente sabe que na administração existe várias demandas, né? E é importante que a gente convença, né, toda a classe política, tanto o governo do Estado como o governo federal, que isso é uma prioridade para o governo de Pernambuco, é uma prioridade atender esses anseios da Mata Sul. Então, setembro, Panelas 2 é a perspectiva, e as demais sempre foi colocado para outros anos, enfim, Gatos para 2024, Igarapeba e Barra de Guabiraba mais longe ainda. Igarapeba fica localizado em que município essa barragem? Igarapeba seria ali Maraial, né? Maraial, Jaqueira, né? E aí vai fazer a ligação com essa que vai chegar ali em Palmares, né? Então depois aí Água Preta, e aí, então assim, é importante se falar, e isso foi bem explicado lá pelo secretário executivo Marcelo Asfora, que não beneficia apenas um ou outro município, aparentemente, porque é um conjunto de barragens que faz uma ligação, né, entre os rios, né? Então assim, ele faz com que proteja e contenha todos os municípios ao mesmo tempo. Então é necessário que cada barragem daquela... Quando chove, né, presidente, é óbvio que não vai chover no município só, né? Exatamente. Chove em vários rios ali, né, São Benedito do Sul ali também vai receber Maraial, Jaqueira e, claro, Catende, Palmares, e aqui no Agreste, Panelas, Cupira, Lagoas do Gato, né? Esse é o ambiente em geral dessas barragens, é isso? A barragem de Panelas 2 e Gatos, por exemplo, está mais localizada ali próximo a Belém de Maria, ela está no território de Cupira e de Lagoa dos Gatos, respectivamente, mas ela vai atingir de forma imediata Belém, depois vem Catende, depois vem Palmares, depois vem Água Preta, Barreiros, né? A mesma coisa vem a questão de Igarapeba e também a de Barra de Guabiraba, e Cortês, enfim. Então é muito importante que a gente possa dar evidência nesse assunto, né? Como eu disse no início, eu quero inclusive repetir, né? É muito importante o que a Rádio Cidade está fazendo hoje aqui. Inclusive, fica também aqui uma crítica construtiva aos meios de comunicação, à imprensa. Não adianta também só ir lá gravar no período de enchente. É importante que a imprensa possa acompanhar. É importante, por exemplo, que a imprensa possa dar
audiência e evidência a essa audiência pública. É importante que a imprensa possa ir lá, verificar como é que estão as barragens, entrevistar o governo do estado, acompanhar essa perspectiva se em setembro realmente vai iniciar a obra. A licitação ainda está lá no portal da transparência paralisada, então é importante que acompanhar. Então, claro que, como eu disse, tem essa responsabilidade principalmente da classe política como um todo, mas é muito importante o papel da imprensa, muito importante, né? Então, fica também aqui esse pedido, né, para que a imprensa, né, do nosso estado, aqui da nossa região, possa acompanhar passo a passo, né, e provocar a discussão desse assunto. Perfeitamente. A gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. O senhor falou muito na classe política e envolve, como a gente viu, né, vários municípios. Queria saber depois se o senhor tem um mapeamento, né, dos vereadores políticos e da oposição também, prefeitos, né, desses municípios todos, né, que a gente está falando aí. Como é que está a costura com esse pessoal, né, para a gente poder, para que a gente possa entender como é que a classe política está se organizando. Mas a gente vai para o intervalo, né, e daqui a pouco a gente volta um pouco mais com Alexandre Alves Neto, de Belém de Maria. Cidade. Estamos de volta, terceiro e último bloco do Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Estamos recebendo Alexandre Alves Neto, presidente da Câmara de Vereadores de Belém de Maria, que está representando aqui o movimento pelas barragens, tá? Aqui do Agreste e Mata Sul, tá? E ele fez audiência pública, tá fazendo uma conclamação, né? Chamando a classe política, chamando a população, chamando a imprensa, para que a gente dê uma olhadinha, né, nessa situação, o governo do estado aí, principalmente o governo federal, porque as cidades precisam das barragens. Primeiro, para contenção, né, das enchentes, que a gente sabe a destruição das enchentes, e também para até abastecimento de água, desenvolvimento econômico, desenvolvimento agropecuário, e tem muita vantagem de ter essas barragens. Mas eu lhe perguntava sobre a classe política. São muitas cidades envolvidas, presidente. Inclusive, eu aproveitar e pedir ao Vinícius Oliveira, nosso querido Vinícius, envia aqui para quem está na experiência Rádio Cidade. Olha aí, gente, quem está no YouTube, quem está no Flixcidade, quem está na experiência Rádio Cidade, tem aí o mapinha com as cidades e as barragens envolvidas. Então tem muita cidade aí, Barra de Guabiraba, Cortês, lá pelo Rio Sirinhaém, Palmares, Água Preta e Barreiros, né, pelo UNA, mas também Catende, Belém de Maria, Jaqueira, Maraial, né, são muitas cidades. Meu querido Alexandre, explica um pouquinho esse mapa que a gente está vendo e a classe política, né, que se ela está envolvida. Na audiência pública, eu quero aqui mais uma vez agradecer, tivemos representações de cada município. É evidente que poderia ser melhor, né, e aí fica já um palpite para que, se necessário, após setembro, a gente fazer uma outra audiência pública, e pode ser em outro município, porque, repito, isso não é um movimento apenas de Belém de Maria, da Câmara de Vereadores de Belém de Maria, mas da região, né? Então, a classe política foi convidada, né? A gente encaminhou o convite a todos os deputados estaduais, né? Sem distinção alguma, né? De forma institucional, também aos deputados federais e aos senadores da República. Então, e ao governo do estado, na pessoa da governadora Raquel Lira, né? Que esteve presente, a Secretaria de Recursos Hídricos, qual quero agradecer publicamente também a Casa Civil, na pessoa de Rubem Júnior, que foi combinado também essa audiência pública, né? Então é importante agora a gente poder acompanhar os próximos passos do governo do estado e a gente cobrar celeridade, porque a gente não aguenta mais aquela promessa de ficar só falando desse assunto na época de chuva, né? No período de inverno. Então, se a gente não vencer a burocracia nesse período de inverno, para logo em seguida iniciar a obra, a gente vai ficar mais uma vez perdido na burocracia, né? Então é importante que a gente possa vencer toda a parte burocrática agora, né? Ter ações concretas, ter empresa escolhida, ter data provável, né? E ter ordem de serviço dada, para que assim que possível, que o tempo permitir, a obra ser retomada, né? Então, olha, uma coisa interessante, o Oscar Mariano, grande ouvinte nosso, ele até disse aqui, olha, o Igarapeba fica em São Benedito do Sul, mas protege Maraial e Jaqueira, né? Eu tentei muito isso também, né? Gatos 2
Põe de novo, por favor, o mapinha, Vinícius, só pra gente ilustrar. Barragem dos Gatos é em Lagoas dos Gatos, mas protege Belém. Panelas 2 é em Cupira. Quem tá vendo o mapa na Cidade tá vendo aí. Panelas 2 não vai proteger Panelas diretamente, mas vai proteger o que vem depois, né? Que é Belém de Maria, Catende. É esse a ideia? É porque a questão do território, né? Então, de Panelas 2 está no território de Cupira, né? E a de Gatos está no território de Lagoa dos Gatos, mas assim, não chega, essas barragens ela podem servir questão de abastecimento de água, né, para Lagoa dos Gatos, para Cupira e etc. Mas, de fato, as enchentes ali, a primeira pancada vem em Belém de Maria, no tocante a Belém, e assim serve para Igarapeba, no tocante a Maraial e Jaqueira. Perfeito. A única pronta é Serra Azul. A única pronta é Serra Azul. Então, você vê ali pelo mapa que Serra Azul já deu um alívio, digamos assim. O pessoal, aí, principalmente de Palmares, de Água Preta e Barreiros, já sentiu a importância dessa barragem. Serra Azul, né? Isso então, porque ela realmente, nas últimas chuvas que houve, realmente Serra Azul acumulou uma quantidade de água que a gente não quer nem imaginar o que seria de Palmares, que vem depois, Água Preta e Barreiros, se não tivesse a barragem. Então é por isso que esse movimento é importante, não é isso, presidente? Muito importante. Então, mais uma vez eu quero agradecer à Rádio Cidade, agradecer a você, ouvinte, né? É um tema muito importante, é um tema que ele transborda qualquer partido político, qualquer questão partidária. É necessária essa união de força, todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, sociedade civil organizada, comércio, todas as representações da sociedade precisam se dar as mãos e lutar em prol da Mata Sul. Lutar pelas barragens de contenção, como já foi dito aí pelo nosso ouvinte, lutar por a questão de algumas estradas, a gente citou como exemplo a de Belém entroncamento. Então é importante demais o desenvolvimento dessa região de Pernambuco, e como disse, não é porque sou da região, mas a meu ver, e quem muito dizia isso era Dom Henrique Soares, do estado de Pernambuco, sem medo de errar, o estado tem esse déficit com essa região. Foi uma região muito importante para a economia já do nosso estado, e hoje está muito aquém. Então é importante ter essas obras estruturais para proteger o nosso povo, né, e também para que em seguida a essas obras estruturais a gente possa ter o desafio, né, de pensar em desenvolvimento, né, pensar em geração de emprego e renda, pensar no desenvolvimento econômico de todos os municípios ali daquele mapa e tantos outros municípios da Mata Sul, porque quando acontece a enchente, né, de forma muito clara, não só prejudica os municípios envolvidos, mas toda a economia ali da região e toda a economia do nosso estado. Olha, eu vou aproveitar, Alexandre, segunda-feira, né, nós estamos com entrevista marcada com um deputado estadual, Joãozinho Tenório, que é aqui de São Joaquim do Monte, Bezerros, essa região toda, Camusim de São Félix, né? Ou seja, Barra de Guabiraba também, não deixa de ser, né? Uma das questões que nós vamos fazer aqui a ele, eu já deixo o compromisso de fazer uma das perguntas a ele exatamente sobre esse tema. Olha, dê uma olhadinha, ele já foi prefeito, então entende, conhece bem essa questão entre o executivo e o legislativo. É um dos compromissos aqui, a gente ir questionando os entrevistados para dar uma olhadinha com mais carinho para essa situação. E como você disse, né, o desenvolvimento também é proteção de vidas, né, e isso é muito importante. Mas, Alexandre, a gente vai encerrando a entrevista, só que para encerrar a entrevista, estamos em clima de São João, a gente falou das barragens e está aqui, né, toda a visibilidade que precisa ser dada a isso, mas também estamos em clima junino. Caruaru começa os festejos juninos sábado, né? Belém de Maria, como é que tá se preparando? Eu sei que não é a mesma festa de Caruaru, mas de todo modo, como é que tá o clima junino na tua cidade? Olha, eu não tenho ainda a programação, né? Mas espero que a gente possa ter um bom São João em Belém de Maria e em Batateira, né? Que a gente, pelo menos nas datas ali principais, que é assim nos municípios menor, né, a gente possa ter ali a festa tradicional de São João, né? Tanto no dia 12 como no dia 23, no dia 28, a gente possa ter esta festividade, né? Então, desejar também um bom São João a todos, né? Eu estou aqui na terra, né, do São João, né, na capital do forró, né? Então, um bom São João a todos os ouvintes. Isso é verdade. É que a gente entrou no clima, não tem mais jeito. Chegou junho, né? É importante. E uma última questão é o seguinte: Belém de Maria
tem toda essa questão das barragens, mas também é uma cidade importante do ponto de vista agropecuário, do ponto de vista, né, da produção rural. Como é que está o olhar de vocês para essa questão da economia da cidade? E, claro, precisa de algumas obras que não tem a ver com o município, né, governo do estado, enfim, mas de uma linha geral, produção agropecuária da cidade, para a gente terminar. Tanto Belém como Batateira, ele tem um potencial muito grande, né? E toda essa região da Mata Sul, na questão da agropecuária, mas precisa de um investimento e do acompanhamento dos governos. Não só o município é suficiente. Então é importante capacitação, é importante o incentivo, né? Então já está voltando aí algumas políticas que o governo federal está implementando no sentido de dar esse incentivo aos agricultores, né? Principalmente, né? Mas como a gente já disse, nessas obras estruturais a gente sofre muito com as estradas. Então, para ter uma agropecuária forte, a gente precisa ter as estradas. Então, é aquilo que a gente abordou aqui nessa entrevista. São obras estruturais para o desenvolvimento. Então, para termos uma agropecuária forte, precisamos das estradas, precisamos das barragens. Então não adianta a gente ficar no campo da ideia, porque na prática, né, quem está me ouvindo, principalmente da região, sabe o quanto sofre com essas questões. Isso é verdade. Bem, conversamos com Alexandre Alves Neto, presidente da Câmara de Vereadores de Belém de Maria, cidade muito bacana, muito importante. Também temos aqui a registrar a presença nos estúdios de Kelvin Gomes, né? Doutor Kelvin Gomes, né? Nunca mais conversamos nesse lado da bancada, mas o senhor não perde por esperar. A política nunca para e daqui a pouco a gente tem outra entrevista com o Kelvin Gomes também, né? Registrar que ele está aqui conosco. Presidente, queria agradecer sua presença aqui na Rádio Cidade, né? Dizer que esse movimento é fundamental para o desenvolvimento e para a salvação das vidas mesmo, né? E queria agradecer sua presença aqui e dizer o seguinte: as portas da Rádio Cidade e os microfones, principalmente, estão abertos, né, para essa necessária discussão pública, tá certo? Quero agradecer, professor Marco Aurélio, agradecer a todos que fazem a Rádio Cidade, dizer a minha felicidade de reencontrá-lo, né? Fui, como já disse, né, o senhor foi meu professor, né? E o acompanho sempre nas discussões políticas na rede social, né? Então, parabéns por este programa, né? Por essa audiência e mais uma vez parabenizar a Rádio Cidade como um todo, por estar dando importância a um tema dessa relevância que aqui discutimos, né, que aqui abordamos. Então, que a gente possa continuar essa unidade em prol das barragens de contenção, em prol do desenvolvimento da Mata Sul, nessa ligação do Agreste com a Mata Sul, né, e também a gente possa aí provocar os outros meios de comunicação que possa também dar um foco a este assunto e a classe política como um todo, repito, que a gente possa se unir mais, né, que a gente possa priorizar esse tema tão relevante, tão importante, né, para o nosso povo, né? Como o senhor disse, é salvar vidas, né, é desenvolver uma região, é termos perspectiva para o futuro. Então, muito obrigado a atenção. Perfeitamente. Lembrar que você foi meu aluno, hoje é dia de júri simulado, né, lá na SES, onde todo mundo com medo. Hoje é dia... Não, eles vão dar um show. Eles vão dar um show hoje. Nervoso. Hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite, júri simulado lá do primeiro período de Direito. Um abraço para meus alunos. Espero uma grande discussão, como sempre. Gente, vamos encerrando o programa, encerrar o Manhã Cidade de hoje. Vocês vão ficar agora com o Pra Relaxar, depois Toca Todas, Top Mix e o futebol também, daqui a pouco 5 da tarde aqui na Rádio Cidade. E nós, pois não? Futebol, um abraço a todos os corintianos. Um abraço a todos os corintianos, Classificou ontem, né? Vai Corinthians, né? Tá feliz, né, meu caro? Olha só, gente, a gente vai encerrando o Cidade Entrevista e o Manhã Cidade e voltamos amanhã, se Deus quiser. Manhã Cidade.